Vamos falar da rainha do rock brasileiro, tá? Da Rita Lee. A Rita Lee, desde os tempos dos Mutantes até agora a sua reclusão, né? E depois a sua passagem, o seu falecimento, tá? Aos 70 e poucos anos, tal. Vamos falar sobre Rita Lee, temos bastante coisa aqui para falar, tá? Mas falar da Rita Lee significa falar dos mecanismos midiáticos, né, de estereotipagem, de como pegam pessoas que são, como o Belchior, que era um OVNI na MPB, e tentam enquadrá-los, tentam estereotipá-los para torná-los previsíveis e mercadologicamente viáveis, tá? Vê esse documentário, Rita Lee, Mania de Você, que está lá no Max, tá? Eu assisti a esse documentário, tá? Em primeiro lugar, é chapa branca. É um documentário chapa branca, na minha opinião, que eu achei, tá? Para aqueles mais jovens que não conhecem a expressão chapa branca, antigamente os carros oficiais andavam com uma chapa branca. Carros oficiais da prefeitura, poder municipal, poder público. Então é aquela coisa institucional, sabe? Propagandística. Então, simplesmente baniram os Mutantes da carreira da Rita Lee. Eu fiquei impressionado, eu doido para ter referências, muito pobre, muito de passagem, en passant, tá? Mais centrado na questão da vida familiar dela, sua origem familiar, a sua vida principalmente com Roberto de Carvalho, os seus últimos anos de vida, mas sempre aquela estereotipagem da transformação dela em maluca beleza, tá? Pode ver até o pôster promocional, é a maluca beleza, tá? Das festas lá na Serra da Cantareira, a ovelha negra da família, e todos esses estereótipos, tá? Então, o que vamos falar aqui é Rita Lee muito além da maluca beleza, que vamos tentar aqui fazer um perfil dela muito além disso, tá? O Belchior, ele foi vítima disso. Até o fim, a grande mídia tentou, principalmente aquele momento do desaparecimento dele, vocês podem lembrar disso, que ele sumiu, desapareceu, isso no começo dos anos 2000, nesse século. Ele deu um chá de sumiço, até que saiu um documentário no Fantástico, né, numa entrevista com ele e tal, e depois a sua morte. Aquele cara com voz fanhosa, bigode espesso, primeiro tentaram enquadrá-lo como um maluco beleza, não conseguiram, tá? Depois tentaram enquadrá-lo como um cantor brega, a voz fanhosa, não conseguiram. De pôster dos Fantásticos, que repetiram assim ad nauseam, aquela imagem ali dele com a camiseta de super-homem, ad nauseam aquele documentário do Fantástico, em que ele está ali totalmente porra louca e maluco beleza. No final, não conseguiram nenhuma coisa nem outra e qualificaram ele como um cara irresponsável que não conseguiu tocar a carreira e não conseguiu dar a volta por cima. Morreu pobre, miserável, né, tal. Aí ficou essa coisa, em que a contribuição dele à música brasileira acabou passando, né? Mas por que decidem falsear sobre uns artistas? Alex Barreto Cipriano, a questão mercadológica, né? Questão de enquadrar, quer dizer, um produto à venda tem que ter uma certa previsibilidade, tem que ter uma embalagem, né? Seja algo previsível, dentro dos rótulos, né, existentes, então você sabe o que esperar, por isso você compra, você não é surpreendido, tá? Tá aqui, Rita Lee, vamos começar desde o início. Aqui os pais de Rita Lee. Temos uma coisa bem interessante. Rita Lee Jones de Carvalho, que é o nome dela inteiro, Rita Lee Jones de Carvalho, repito o nome. Nascida Rita Lee Jones, tá? Nasceu em 31 de dezembro, imagina, no último dia do ano, ela reclamava que nunca a festa de aniversário era para ela, somente para ela, né? Era o último dia do ano. Foi cantora, além de apresentadora de televisão, além de escritora de livros infantis, tá?
conhecida como a rainha do rock brasileiro, ela vendeu muitos discos, 55 milhões de discos. Foi a mulher, a artista feminina que mais vendeu discos, 55 milhões de discos vendidos. Tá? E na quinta posição, na tabela geral, lá de atrás de Tonico Tinoco, Roberto Carlos, Nelson Gonçalves e Ângela Maria. Tá? Ela começa a construir a carreira dela como rock. Tá? Como rock. Mas acabou entrando por uma... que é a coisa que a grande mídia coloca assim como diversos gêneros. Pop, rock, disco, new wave, pop, bossa nova, eletrônica. Mas a gente vai ver que é uma outra coisa. Tá? Ex-integrante dos Mutantes. Aqui nessa foto dela, típica família de classe média paulistana, ela é a filha mais nova do dentista Charles Finley Jones, que faleceu em 83, paulista, mas ele era descendente de imigrantes norte-americanos. Tá? Imigrantes, isso é importante, viu? Imigrantes norte-americanos confederados do Alabama e do Tennessee, lá do sul profundo dos Estados Unidos. E ele acabou se estabelecendo vindo dos Estados Unidos, Santa Bárbara do Oeste. E a sua mãe, Romilda Padula, tá? Filha de imigrantes italianos. Com esse cruzamento de norte-americano com italianos, a Rita Lee se tornou poliglota. Ela falava fluentemente francês, castelhano, inglês, italiano, poliglota. E a Rita Lee, que vocês estão vendo ali, a mais nova, né, a menorzinha ali entre os pais, ela entrou não sei se na primeira turma da ECA USP, 1968. Ela acabou abandonando o curso junto com a Regina Duarte também. Ela e a Regina Duarte entraram, fizeram parte da mesma turma, e elas duas acabaram abandonando o curso. Tá? Naquela época, a comunicação estava muito na moda. Tá? A questão é o seguinte, ela é de uma família confederada. Tá? Então, essa coisa dos confederados, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas está aqui a sua relação com o bairro da Vila Mariana. Tá até hoje, está lá esse grafismo. E uma das casas, esse casarão onde a família dela morou lá na Vila Mariana. Tá? Ela é a cara da Vila Mariana, da classe média da Vila Mariana, dos casarões, etc. Aqui, você pode ver pelas fotos, ela tinha duas irmãs, a Mary Lee Jones e a Virginia Lee Jones. Tá? Que nesse documentário Mania de Você, elas são entrevistadas, principalmente a irmã do meio, né, a entrevistada, contando alguns detalhes aqui, mas é mais um documentário centrado na vida familiar. Tá? E por que Lee? Por que Lee? Porque o pai é Charles Finley Jones, a mãe italiana, não tinha nada a ver com Lee. Como assim? Porque tem a ver com a família confederada, as origens dessa família. Vamos aqui ver. Está aqui. O patriarca que deu origem a tudo, o tenente Robert Norris, que vocês estão vendo essa foto, ele fez parte da Guerra da Secessão, fez parte do Exército Confederado. Provavelmente a Rita Lee jamais teria nascido se os confederados não tivessem perdido a guerra. Tá? Isso porque a cantora ela tem um ponto vital com a vinda desse tenente Robert Norris, derrotado, depois de ter sido preso. Ele era um oficial sulista. Depois de ter sido preso e depois libertado após a guerra, eles e outros militares decidiram deixar os Estados Unidos para arrumar para o Brasil, já que o Brasil ainda vivia a ordem escravocrata. Então eles vinham, uma grande possibilidade, e aí a casa onde ele se instalou em Santa Bárbara do Oeste, ali próximo à Americana, região de Campinas. Tá? Então esse é o início de tudo, que daí tiveram filhos, que foi a avó da Rita Lee, e depois os pais, e aí toda a linha familiar. Então, na verdade, os pais
prestaram uma homenagem ao general Robert Lee, do Exército Confederado Norte-Americano. Daí o nome Rita Lee. E esse Lee em todas elas. Está aqui ela, aqui já sapeca, levada da breca, naquele casarão lá da Vila Mariana. E aqui numa foto de 1985, já com o Roberto de Carvalho, no auge do pop, com a bandeira dos confederados. Tá? Então, a sua origem familiar está diretamente ligada à derrota dos confederados. Se os confederados não tivessem ganho a guerra, não teríamos Rita Lee. Tá? Então, uma família confederada. Então, isso foi em 1865, né, que o tenente Robert Norris veio para cá para o Brasil e aí criou a árvore genealógica. Tá? E é interessante o começo da Rita Lee. Poliglota, intelectualizada que era, ela formou, já interessada com música, contra a educação conservadora da família. Então, imagina, uma família que homenageia o general Lee, dos confederados, e bota o Lee em todos os filhos, e imagina o tipo de educação confederada. Mas ela cria a Teenage Singers, com mais 2 garotas, isso em 1963. Tá? E no ano seguinte, elas conhecem um trio masculino, o Olden Faces. Tá? Graças a isso, ela consegue fazer uma primeira participação na gravação de um álbum de um cantor chamado Prini Lores. Prini Lores, ou Prini Lores, que se apresentava num programa chamado Jovem Guarda, na TV Record. Era na época da Jovem Guarda, o início do rock, a TV Record estava à frente com seus festivais e com esse programa apresentado pelo Roberto Carlos, Jovem Guarda. Tá? Dessa junção do Teenage Singers com o The Faces, surgiu o Six Sided Rockers, simplesmente os 6, que vocês estão vendo ali, à esquerda, os 6 componentes do cruzamento das 2 bandas, a banda feminina com a masculina. Só que houve uma debandada dessa banda, e sobrou apenas 3, ela, Rita e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Ou seja, a origem dos Mutantes foi o que sobrou, os 3 da debandada que teve aqui da banda Os 6, como chamado. O trio passou a se chamar, esse trio que se formou, não dá mais para se chamar Os 6, começou a se chamar Os Bruxos. Os Bruxos. E eles tiveram uma participação num programa da TV Record, O Pequeno Mundo de Ronivon, apresentado pelo Ronivon. O Ronivon não gostou do nome Os Bruxos. E ele sugeriu Os Mutantes. Diz a lenda que foi o Ronivon que sugeriu. Muitos falam, não, foi a produção. Só sei que eles entraram no programa já como Os Mutantes. Tá? O programa O Pequeno Mundo de Ronivon. Olha só, de 1966. 1966 eu tinha 4 anos. Me lembro de nada. Só me lembro a partir de Luta Livre, que meus pais viram na televisão, e do programa do Jô Soares, porque o tamanho, a sua figura rotunda naquela tela de televisão antiga me impressionava e me assustava. Né? Então, eram 2 coisas que eu me lembro dessa época da televisão preto e branco e da TV Record. Né? Luta Livre e o programa do Jô Soares, a aparência do Jô Soares enorme assim. Minha mãe disse que eu corria para trás do sofá, olha o gordo, eu gritava, olha o gordo. Meu Deus, gordofobia, gordofóbico, olha só, não pode, isso não pode mais. O salto de carreira que eles deram, novamente na TV Record, foi o convite, a indicação dada ao Gilberto Gil, para eles fazerem um arranjo na música Domingo no Parque, tá? Que vocês sabem que concorreu ao Festival da Canção de 1967. Tá? Então, eles fizeram um arranjo, tá aqui os Mutantes. Tá? Foi o salto na carreira deles, em que vocês devem conhecer o vídeo, né, em que eles estão lá, presentes na interpretação da música Domingo no Parque, do Gilberto Gil, com acompanhamento dos Mutantes.
tá? Foi o maestro Rogério Duprat que sugeriu, tá? Para o Gilberto Gil, olha, conhece esse pessoal, essa parafernália elétrica que eles manipulam e essa vestimenta debochada que eles utilizam, você tem que conhecer esses caras. Foi o maestro Rogério Duprat que indicou para o Gilberto Gil, e aí a história a gente já conhece. Mas tudo começou lá naquela casa, nesse sobrado na Pompeia, aqui em São Paulo, onde eles se reuniam para ensaiar. Tá? Tá aqui no bairro da Pompeia. Tá? A partir daí, eles lançam 5 discos entre 1968 e 72. É o momento, os Mutantes. Aqui a gente tem que pegar os discos aqui dos Mutantes e falar, porque é uma coisa que genericamente se chamou de Tropicália. Opa, apagou aqui. Eita, vamos pegar os discos aqui. Vamos pegar o disco dos Mutantes, vamos falar dos Mutantes agora. Tá tudo caindo aqui, tudo balançando. Os Mutantes, temos aqui os discos dos Mutantes. Então, os Mutantes tinham uma questão muito ligada ao tropicalismo. Tá? Muito ligada ao tropicalismo. Por quê? O tropicalismo, lá da Tarsila do Amaral, no Manifesto Tropicalista, né, o Manifesto do Semana de Arte Moderna de 22, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, era um movimento que propunha deglutir as influências estrangeiras, especialmente europeias. E no caso aqui dos Mutantes, as norte-americanas. E parece que essa agenda programática, os Mutantes levaram a sério. Deglutir tudo, criar uma coisa antropofágica dentro do tropicalismo. Na minha opinião, o que caracteriza o tropicalismo é esse impulso antropofágico. Então vocês vão ver músicas assim, como Chão de Estrelas, a regravação, o rearranjo de Chão de Estrelas, uma forma satírica, debochada, é sensacional. Banho de Lua, clássico aqui do rock brasileiro, num outro arranjo, né, totalmente debochado também, com a Rita Lee cantando. Você vai ver aqui outras coisas, como, por exemplo, Ave Gengis Khan. Ave Gengis Khan é uma outra música interessante dos Mutantes, porque ela parece que tem uma pegada que é desse disco aqui, Ando Meio Desligado. Ave Gengis Khan. Parece que tem uma coisa... aqui é desse Ave Gengis Khan? Não é desse. Acho que é desse aqui. Onde é que é? Onde é que está? Ave Gengis Khan. Não é desse aqui. É desse aqui, desse aqui. Desse que eles estão de parangolé aqui na capa. Tal. O Ave Gengis Khan parece uma coisa rock progressivo, mas mistura com música latina, com bolero. Então, é bem essa pegada. É da coisa de pegar várias referências, deglutir tudo e fazer uma coisa satírica. Eles não se levavam a sério. Essa que era uma coisa bem interessante. Eles tinham uma atitude, uma postura que eles não se levavam a sério, tá? O que tornava uma coisa muito divertida. Tá? Essa era a proposta, o deboche, a sátira, essa coisa de deglutir as influências externas, deglutir e adaptar às nossas necessidades. O manifesto antropofágico. Tá? Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, lá da Semana de Arte Moderna de 22. Então você tem aqui, meu refrigerador não funciona, tá? É uma das coisas mais sensacionais, né? Meu refrigerador não funciona. Há muitas interpretações. Muitos falam que é uma música sobre a impotência masculina. Meu refrigerador não funciona, mas eu não sei. Mas eu prefiro dizer que é uma tiração de sarro da classe média à classe média nascente. Naquele momento, ali no final dos anos 60, já fissurada nesses gadgets norte-americanos, eletrodomésticos, como símbolo de ascensão social. Então, aquela coisa, eu já tentei de tudo, não funciona, meu refrigerador não funciona.
e a Rita Lee se esgoelando, né, num blues assim no início da música. É uma música totalmente debochada, né? Esse era o espírito dos Mutantes, tá? Espírito que a Rita Lee manteve até o final, tá? Foi o restante dos Mutantes que abandonaram esse espírito. Os irmãos Batista simplesmente abandonaram esse espírito. Aí que tá, o documentário Mania de Você não aborda o porquê da separação. Nem fala um pouco dos Mutantes, nem a origem ideológica musical da Rita Lee fortemente ancorada nos Mutantes. Não toca nisso. Simplesmente os irmãos Batistas a demitiram. Ela foi demitida dos Mutantes. Na autobiografia da Rita Lee, ela fala o seguinte, ela coloca o seguinte: a gente resolveu falar isso para ela, tá? O Arnaldo Batista falou isso para ela, chamou ela, olha, queremos conversar com você, vem aqui. A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos Mutantes, porque nós resolvemos seguir na linha progressiva virtuose. E você não tem calibre como instrumentista. Ela não era uma virtuose, tá? Ela tinha mais uma atitude, mais a questão de escrever letras, mais uma atitude musical do que propriamente um virtuosismo instrumental. E simplesmente essa tensão você começa a sentir no último disco dos Mutantes, na minha opinião, esse aqui. Mutantes e seus cometas no País dos Boretes. É aqui, na minha opinião, que já começa a sentir essa tensão da Rita Lee com o restante da banda. Porque você tem faixas assim de alto virtuosismo instrumental, como, por exemplo, A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que é uma porrada essa música, né? Um virtuosismo de guitarra, né? Tal. Mas você tem essa coisa do estilo tropicalista de, por exemplo, Rua Augusta, tirando o sarro das gangues juvenis, ou então Cantor de Mambo. E você tem a Balada do Louco. A Balada do Louco, que é um hino aqui nesse disco aqui do Mutantes e seus cometas no País dos Boretes. Tá? Que é aqui que se sente a tensão. E foi a partir desse disco que eles resolveram abandonar esse esquema. A gente vai imitar agora, porque naquele momento o Gênesis, Yes, principalmente o Yes, era a bola da vez para o pessoal dos Mutantes, para os irmãos Batista. Era a bola da vez. A gente vai imitar o Yes. O virtuosismo progressivo do Yes. Então, de algo que se deglute e faz paródia, eles resolveram simplesmente emular, imitar. Então, não tinha mais lugar a Rita Lee nos Mutantes. Ela acabou, a saída foi meio conflituosa, né? Ela não quis aceitar, ela teria respondido, pô, mas o espírito dos Mutantes é tropicalista, meu. Como vocês agora vão ficar imitando banda europeia de rock progressivo? E foi a partir daí que eles assim fizeram. Rita Lee não tinha mais lugar, tá? Logo depois que ela saiu aí dos Mutantes, a Rita Lee, ela forma com a amiga dela, a Lúcia Turnbull, uma dupla de folk rock, tá? Que vai competir no festival, tá? Vamos aqui mostrar. Aqui os discos dos Mutantes, né? Esses aqui a gente viu. O Ando Meio Desligado, né? Os Mutantes aqui dos Parangolés, tal. Mas bem essa coisa. Mas é interessante, a gente tem que falar aqui do casamento. Antes da gente falar da saída aqui da duplo casamento deles, né? O casamento, né? O casamento aqui foi espetacular. O casamento que ela teve aqui com o Arnaldo, né? Arnaldo Batista. O casamento simplesmente porque, segundo ela,
ela estava sendo considerada bem coisa da cabeça da época, uma sirigaita, uma putona, uma mulher que está no meio do rock e tal, que não é para ser levada a sério, uma coisa desse jeito, né? Daquela época, né? Épocas conservadoras. E resolveu se casar, tá? Até para uma satisfação para a própria família dela, já que ela ia para a casa dos, lá nessa época, na Serra da Cantareira, tá? E passava a noite lá e voltava tarde, manhã, altas horas da manhã, para casa, né? E os pais, aí, como é que é, tal, resolveu oficializar a relação. Para depois, em 1972, no programa da Hebe Camargo, na TV Record, eles rasgarem a certidão de casamento ao vivo. Ao vivo, fantástico. Nada mais tropicalista do que esse tipo de comportamento. Rasgaram, simplesmente rasgaram. O Arnaldo Batista falou, olha, eu quero dividir com vocês uma alegria. Simplesmente rasgou. E começou a dar pedacinhos da certidão de casamento para a plateia. Tá? Eu quero dividir minha alegria com vocês. Falou de uma forma cínica. É fantástico, fantástico isso. Então, nada mais. E foi aqui esse disco que foi Atenção. Mutantes e seus cometas no País dos Boretes, que a gente explicou. Foi a tensão aqui entre o virtuosismo, a banda cada vez mais virtuose, tá? E a Rita Lee naquelas, numas, ainda de ser tropicalista, ainda de fazer paródia, letras irônicas, cínicas, ser uma cronista do cotidiano. Isso que foi a grande qualidade da Rita Lee, de ser uma cronista da vida cotidiana. Tá? Isso não tinha mais lugar. Aqui os Mutantes já estavam afim de temas metafísicos, coisas assim em que eles se levassem a sério demais. Né? Coisa assim do tipo Yes, rock progressivo, né? Coisa assim de, sabe, de ficar se masturbando intelectualmente e tal, essas coisas que... Mas veja bem, aqui é quando termina, como eu falei, né? Ela vai se formar lá fora dos Mutantes, né? Com a sua amiga Lúcia Turnbull, as Cilibrinas do Éden. Olha só esse nome ripongo. Cilibrinas do Éden. Tá? Então ela vai concorrer, uma banda, claro, uma dupla estilo folk. A única música que elas gravaram para o Festival Fono 73, 1973, Festival de Música, tá? Que depois relançaram essa música 35 anos depois, a Rita Lee. Tá? A Rita e a Lúcia desistiram e formaram a banda Tutti Frutti, que vocês estão vendo, a banda Tutti Frutti aqui. Mas é claro, eles vão pegar qual referência, dá para ver, inclusive, a música que abriu aqui, a banda Rita Lee Tutti Frutti, naquele programa da TV Tupi, em 1976, a referência ao glam rock. A Rita Lee está com a cara do David Bowie, do tempo do Ziggy Stardust. Dá para perceber no vídeo que abriu aqui essa live, quem está chegando agora, depois vai ver lá o vídeo que abriu a live, a música Super Estafa, que ela canta num programa da TV Tupi. Tá? É a cara do Bowie, a maquiagem, ela força a barra. Salto altíssimo, plataforma, é o estilo glam rock, tá? Que também nem Mato Grosso, Secos e Molhados estavam seguindo. É onde ela viu, nesse momento, que estava mais próximo desse estilo da Tropicália, dessa atitude tropicalista. Tá? Ela vai absorver essa atitude glam, mas ainda se tornando cronista do cotidiano, ainda se mantendo fazendo a crônica do cotidiano, com cinismo, com ironia, com paródias e tudo mais. A banda Tutti Frutti deu problema com a gravadora, com a Philips, tá? Aí no seu início. A Philips, ela insistia que deveria se chamar Rita Lee e Tutti Frutti. A Rita Lee era considerada, ela é a comissão de frente. Ela é estrela.
Então tem que ser Rita Lee e Tutti Frutti. Ou é isso ou nada feito. Tá? O nome Rita Lee era um nome forte para a gravadora e deveria se destacar, se separar da banda Tutti Frutti. Tá? O que seria o primeiro disco acabou não sendo lançado. Tanto problemas de censura com a ditadura militar, como a própria gravadora que achou alternativo demais o primeiro disco do Tutti Frutti. É claro que eles foram bater na gravadora Som Livre. A gravadora Som Livre lança o primeiro disco que vai revolucionar, muitos falam que é o divisor de águas do rock brasileiro. Está aqui, Fruto Proibido, pela gravadora Som Livre, esse de junho de 1975, quando foi lançado. Está aqui os sucessos como Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, esse tal de Rock and Roll, tá? Então aqui os primeiros grandes sucessos, os primeiros hitmakers começam a aparecer aqui. Vendeu 200 mil cópias na época, dando aí o título para Rita Lee definitivamente como a rainha do rock brasileiro, tá? Por que a gravadora Som Livre? Ela já começou nesse momento a emplacar músicas para novelas da Globo. Tá? Já nesse momento, desde meados dos anos 70. É interessante que a Globo estava numa de experimentalismos. É uma época muito interessante para a TV Globo, aí nos anos 70. É uma época que a Globo ainda estava formando a sua rede, sua network. A grande concorrente era a Tupi. Na verdade, se não fosse o apoio dos militares em facilitar a Globo criar um monopólio no mercado publicitário, a Globo não ia conseguir fazer frente à TV Tupi, que tinha o grande cast de atores nas suas novelas. As grandes novelas eram da TV Tupi. É a partir da novela Dancing Days que a Globo decola, de 1978. Tá? Que ela consegue transformar a telenovela, o grande produto da emissora, na vitrine de outros produtos. Moda, roupa, discos da gravadora Som Livre, etc. Tá? E cria o grande modismo, o primeiro grande modismo em escala nacional, que foi a música disco, a discoteca. Então, é uma época interessante, porque a Globo, tanto em termos de telenovelas, ela estava experimentando, ela estava abandonando o estilo novelesco latino-americano, teledramatúrgico do melodrama. Ela estava abandonando para adotar em telenovelas com um tom mais realista, ou a atuação dos atores de uma forma mais realista. Jeito de falar, jeito de atuar, não mais impostado e melodramático, como a novela latino-americana. Então, nesse momento, ele estava em busca de, claro, trilhas sonoras mais novidadeiras, vamos dizer assim, mais experimentais. Então, ali os anos 70 é uma época interessante, tá? Tanto para a gravadora Som Livre, quanto para a teledramaturgia da emissora, tá? Que é a partir de 78 com Dancing Days, que aí vai começar a entrar na época de estruturação, e aí vai criar o padrão Globo de qualidade que a gente conhece. Mas até a novela Dancing Days, se não me engano, a novela Ossos do Barão, ela emplaca nessa época sua primeira trilha musical. Tá? Não ainda música de abertura de novela, mas música de personagem e tal. Depois a gente vai falar aqui das músicas de abertura. Tá? Mas é nesse momento, em 76, que ela é presa pela ditadura. Tá? Ela já estava sendo visada, né? Participando de muitos festivais com a banda Tutti Frutti. Ela já estava com a sua primeira gravidez com Roberto de Carvalho, sua primeira gravidez. E mesmo assim ela foi presa numa batida. Policiais entraram no seu apartamento e encontraram maconha. E ela foi presa por porte e uso de maconha. Vê se pode. Ela já está avisada. Diz ela que parte foi plantada e outra parte foi de usuários, que tinha festa, rolava festa na casa dela. Ela não fumava mais maconha porque estava grávida, afinal. Ela não podia
fumar baseado. Então foi o pessoal que deixou lá, bituca, tal, etc. Ela foi presa, tá? Ela foi presa. É nesse episódio que aparece a Elis Regina fazendo um puta escândalo. Não sei se foi na prisão do DOPS, se ela foi direto para o DOPS e tal, para surpresa da Rita Lee, né? Porque Elis Regina ela fez parte do movimento contra a guitarra, contra a eletrificação da MPB. Isso lá na época dos festivais da Record. Ela, Angela Maria, Calbi Peixoto, vários outros assim, tipo passeata na rua, assim, contra a guitarra, tal. Isso é coisa do rock, não tem nada a ver com a música popular brasileira. Então ela ficou surpresa, foi um puta escândalo, escarcel, mas não foi o suficiente para tirá-la, né? Mas chamou a atenção a condição que ela estava, grávida, tal. Depois ela saiu, acho que também em função disso, desse escândalo, esse escarcel todo, ela foi liberada para prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Tanto é que você vai ver depois da música Fruto Proibido, esse grande trabalho, aí vem, ela aparece nesse disco Arrombou a Festa e Corista de Rock. Esse EP, vamos dizer assim, ela nos shows vestida de presidiária para tirar o sarro. Novamente tirando o sarro da ditadura militar. Ela é a capa do disco aqui com o Tutti Frutti, Rita Lee Tutti Frutti. Arrombou a Festa é aquela música em que ela não deixa pedra sobre pedra, ela critica os destinos da música popular brasileira ali dos anos 70, com o avanço da discoteca. Então, por exemplo, Sidney Magal, eu não esqueço assim, o Sidney Magal rebola mais que o Mato Grosso, cigano de araque fabricado até o pescoço. Essa é fantástica, esse verso. Que o Sidney Magal ele se vendia como um cigano. Vocês devem lembrar o início da carreira dele. Então chamava a música de fricote, a música disco music. Fricote, eu fiz xixi. Fricote, eu fiz xixi na música popular brasileira. Era uma música assim que criticava tudo, não deixava pedra sobre pedra. O Arrombou a Festa 1 e o Arrombou a Festa 2. Tá? Então ela estava toda na sua verve de crítica do cotidiano, de crítica ao cenário musical, às paródias que ela fazia. Ela estava bem afiada, tá? Nesse momento aqui. E ela, claro, olha, eu fui presa e ela aparecia nos shows vestida de presidiária, tá? Para avançar, tá aqui. Roberto de Carvalho fazia parte da banda do Ney Matogrosso. Tá? Também uma atitude glam, claro, dá para ver aqui, por exemplo, Roberto de Carvalho, Ney Matogrosso. Ney Matogrosso já com secos e molhados, aquela atitude do glam. Maquiagem, etc. E aqui o Roberto Carvalho parece que um roqueiro que saiu de uma banda T-Rex, né? Da T-Rex, das bandas glams ali do começo dos anos 70. Tá? O Ney Matogrosso apresentou Roberto de Carvalho para Rita Lee numa das festas. Festa na casa dele, olha, eu tenho que te apresentar um cara. E apresentou o guitarrista da banda dele. Mal ele sabia o que estava aprontando. Esse casal começa a trabalhar em estilo dupla dinâmica e se transforma nos grandes hitmakers. Os grandes hitmakers. Está aqui um caso de amor que foi além do tempo, né? Foi a partir de 79 que ele e o Roberto começaram a fazer discos e shows juntos. Nesse modo dupla dinâmica. Eles inauguram a fase super pop. Muitos qualificam uma fase super pop. Eu acho que a Rita Lee continua no seu modo tropicalista. Dá para perceber um ar debochado. Até certo ponto, né? Um ar debochado, mesmo quando ela estava sendo pop. Ela cai assim nas graças da TV Globo, ela participa de um especial
geração 80, tá? Ela, Gilberto Gil e todos os outros, geração 80, ela vai participar. Cai nas graças da Globo. E é nesse momento que ela lança o primeiro álbum, Rita Lee, de 79, com sucessos Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro. Tá aqui o primeiro disco, esse Rita Lee, aqui à direita, e logo em seguida vendeu 500 mil cópias. Foi impressionante. Isso é um divisor de águas na carreira da artista, tá? Com uma mudança de sonoridade, né? Passou a ser mais, ela começou a fazer aquilo que ela chamava de carna rock, uma mistura de carnaval com rock. Até nesse documentário Mania de Você, ela define isso. Principalmente aqui com Lança Perfume. O Lança Perfume, o segundo disco, muitos chamam, é Rita Lee, mas muitos chamam esse disco de 1980 de Lança Perfume. Lança Perfume encarna essa coisa pop do mistura de carnaval com rock, tá? Que é a música Lança Perfume, Baila Comigo, Nem Luxo Nem Lixo, Orra Meu, Shangri-La, Bem Me Quer. Foi um enorme sucesso, vendeu ainda mais 750 mil cópias no Brasil e 200 mil só na Argentina, tá? Foi um grande sucesso. Roberto Carvalho e Rita Lee se tornaram hitmakers, tá? Mas tem uma coisa aqui, vamos avançar mais, é o disco depois, o terceiro, Saúde. O Saúde. Em 1981, que aí grava a faixa título, né, essa música Saúde, Atlântida, Banho de Espuma. Aí você vê, nesse momento que ela participa do Mulher 80, não Geração 80, Mulher 80. Rita Lee participava constantemente do programa TV Mulher, um programa feminista das manhãs da TV Globo. Tá? Imagina, hoje a gente vê Ana Maria Braga, esses programas femininos de receita, tal. Você tinha o TV Mulher, onde se discutia, Marta Suplicy, sexóloga, discutia orgasmo feminino. No programa TV Mulher, nas manhãs e dia de semana na Globo. Discutia Marta Suplicy, ainda sexóloga. Tinha um quadro fixo, discutia a vida sexual feminina. Discutia o orgasmo feminino nas manhãs. Para você ver hoje Ana Maria Braga, esses programas femininos, realmente... e já se criticava a TV Globo, tal, de alienante e tal, e tudo mais. Mas é claro que com esse disco Saúde, é marcante porque ela entra na geração da cultura psi. Talvez daí o porquê o apoio tão grande da TV Globo à cultura psi. Cultura psi é uma cultura, vamos dizer assim, pós-revolucionária, né, pós-anos 70, que é aquela coisa, o movimento de Irajá não tinha dado em nada. Havia um movimento de desencanto em relação à política. A abertura política, a volta dos exilados políticos no final dos anos 70, começo dos 80, havia um frenesi no ar de democracia, de liberdade. A emenda Dante Oliveira das eleições diretas para presidente acabou não sendo aprovada. Então houve uma espécie de desencanto da juventude em relação à política. É o momento da ascensão da cultura psi. Nessa letra, a música Saúde, eu quero mais saúde. Tá? Eu quero agora mais cuidar de mim mesmo. Tá? Passa a ser o zeitgeist da juventude nessa época. O que é a cultura psi? Psicologia, psiquiatria, psicoterapia. É a ascensão desse discurso de cuidar mais de si psicologicamente, psiquicamente. Tá? É um momento que vira pop. Então, discutir a questão de gênero. Então, programas como TV Mulher, aí a Marta Suplicy, uma sexóloga, o negócio é cuidar de nós mesmos, do nosso corpo. Tal.
Então, a música Saúde, da Rita Lee, talvez é bem isso que a Globo estava interessada, porque a Rita Lee, o interesse tanto nela, porque ela se enquadrou nesse zeitgeist de despolitização da juventude, que acabou sendo o resultado, vamos dizer, concreto isso, foi uma despolitização da juventude pela cultura psi, como também o Christopher Lasch faz essa crítica em relação às épocas conservadoras do Ronald Reagan, lá nos anos 80, nos Estados Unidos, com esse refluxo, tá? No livro A Cultura do Narcisismo, tá? O que ele faz exatamente em relação a essa crítica, essa cultura psi, tá? Que a transformação do mundo não deu certo, então cabe agora nós nos transformarmos, cuidarmos de nós mesmos. Uma coisa mais introvertida, individualista, passa a ser dessa forma. Mas ela foi a grande hitmaker de novelas. Ela detém um recorde de novelas. É uma recordista de gravação em trilhas de novelas. 79, ela emplacou músicas em 79 novelas da Globo e uma do SBT. Até do SBT. Tanto músicas que embalavam personagens, aquela coisa do personagem aparece na novela e toca a música tema do personagem, como também a abertura de produções, como, por exemplo, Final Feliz, de 82, a novela O Pulo do Gato, de 78, com a música Eu e Meu Gato, né? Chega Mais, de 1980, Flagra, a música Flagra, né? Em Final Feliz, Sassaricando. Só que ela se arrependeu, já em 1997, a música Zazá. A música Zazá, com a Fernanda Montenegro. Vocês devem pensar, está aqui na imagem. Eu fui convidada, diz ela, né, na autobiografia, fui convidada para acrescer o refrão chatinho, que acabou por destruir a música de vez. Cadê Zazá? Zazá, Zazá. Não sei se vocês se lembram. Cadê Zazá? A música Zazá. Tá? Mas ela falou, eu nunca mais faço abertura de telenovela. Só que 13 anos depois ela quebrou a promessa quando gravou o tema de Tititi, um remake dessa novela de 2010. Tá? Então, ela, tá claro que a construção da imagem dela como maluca, beleza, tal. A grande questão é que ela, mesmo saindo dos Mutantes, ela continuou a agenda programática dos Mutantes. Então, você pode ver Super Estafa, a crônica do cotidiano da classe média. Estafada, não se utilizava, acho que em 76, o termo estresse, mas estafado, estou estafado, de tanta coisa para fazer, trabalhar, para subir na vida, tal. É uma classe que sofre psiquicamente, tá? E, ao mesmo tempo, é a mais conservadora, tá? Então, aí, junta com aquilo que eu falei na abertura aqui da live, né? O grande desafio para mim, que eu acho para as esquerdas, é transformarem o sofrimento psíquico da classe média em significante político crítico. Porque, bem ou mal, a classe média é um motor político para as mudanças políticas, né? Embora a gente fale de as ruas, as massas, o povão, ainda a classe média Tanto é que você vê aí que a gente está vendo essa tentativa de escalar a classe, de cooptar a classe média para o golpe, né? Tá aí IOF, tal, essa coisa do você não vai poder mais viajar, o cartão de crédito, vai aumentar o IOF, etc. Mas a Rita Lee acabou colando nela esse estereótipo da maluca beleza, da riponga. E nos últimos shows dela já estava de saco cheio, dá para perceber. Desafiando a polícia, eu sei o que enfrentei, ela já sentindo
Dá para ver os últimos shows dela, tá sentindo os anos caretas, cada vez mais conservadores que estavam se tornando, tá? Razão pela qual ela abandonou os palcos, abandonou a música, muito em função do câncer dela, essa atitude de reclusão, tá? Mas continuou ainda, né, mesmo na sua fase madura, né, refletindo sobre a passagem do tempo, questões sociais, com a mesma perspicácia e lucidez de sempre. Ela continuou ainda sendo a cronista do cotidiano, que eu acho que a grande força da Rita Lee foi essa, como cronista do cotidiano. E principalmente a maneira como ela não se levava a sério. O problema dos Mutantes é que eles começaram a se levar a sério demais, né? Os irmãos Arnaldo Batista começaram a se levar a sério demais. Os irmãos Batista, o Sérgio Dias, Arnaldo Batista e o Sérgio Dias. Começaram a se levar a sério demais, né? Os virtuosos e tal. Né? A Santa Rita de Sampa, fala o telespectador inconveniente. Então é isso aí, fiquem aí com a Rita Lee. Terminamos aqui de falar sobre a rainha do rock brasileiro, tá? Muito além da maluca beleza. Pelo menos tentamos aqui fazer um perfil aqui da Rita Lee, muito além, para além da maluca beleza, estereótipo mercadológico que tentaram colar nela sempre.